Eu sou de Belo Horizonte, nasci aqui. Meus pais são cariocas. Desde cedo eu convivi com uma mãe muito criativa. Minha mãe era artista, né? Ela era pintora. Sempre gostou desse mundo mais lúdico, né? Uma coisa mais criativa. E meu pai sempre foi um liberal, então tudo ele dava força pra gente. E meu pai tinha mania de construção. Então a minha casa, no final das contas, ela tinha 6 andares. Ele foi construindo pra cima e pra baixo. E eu via minha mãe fazendo coisas que na época não era comum. Tanto é que aí ela sempre era procurada para sair em jornal, que a casa ficou muito bacana. A minha infância inteira eu tinha uma mania de trocar móvel do lugar. E minha mãe deixava. Diz ela que quando eu punho o cabelo amarrado para cima é porque vinha novidade. Então ela deixava eu movimentar os móveis da sala. Aí é óbvio que ela dava palpite. Com isso também, todas as férias, como eu era filha única, mulher, no meio de 3 homens, então minhas amigas não eram as amigas dos meus irmãos. Então eu sempre ia passar férias com as minhas amigas. Quando eu voltava, a decoração do quarto era outra. Então toda vez eu tinha uma surpresa. Ou era a parede colorida, ou era ela mudava a cor dos móveis, ela mudava os móveis, ela mudava a cortina, mudava a colcha, almofadas, mudava o lado. Esse mundo, ele veio desde cedo. Eu não sabia que eu tinha isso, né? Até começar a mexer com festa. E começar a mexer com festa foi meio o acaso. Na verdade, na minha adolescência, era moda as patricinhas trabalharem em boutique. Então eu fui trabalhar na Pop, que era uma loja que a gente frequentava, de uma conhecida da gente. E lá na Pop eu comecei a observar a vitrine. Quem fazia a vitrine acabou virando minha sócia, que é a Cláudia Ferola. Eu tive uma sociedade com ela de vitrinismo durante 20 anos, uma sociedade de muito sucesso, tanto profissional como de relação, porque eu acho que essa coisa da sociedade não é uma coisa fácil. Decoramos as vitrines das melhores lojas de Belo Horizonte, implantamos o vitrinismo na Arezzo. Durante 5 anos a gente prestou esse serviço para eles, falaram que a gente não ia durar nem 1 ano lá, então foi bem bacana. E até que um dia eu cansei de ser vitrinista, falei, não, agora eu quero ser madame, vou ficar sendo madame. Mas aí meu irmão me chamou para trabalhar no banco na parte da Cultura Invest, que era a parte de Lei Rouanet, de investimento. Não me dei bem, fui mandada embora. Fui convidada a me retirar. Em contrapartida, uma prima minha do Rio, uma prima de primeiro grau que eu amo, de paixão, ela começou a trabalhar fazendo vela no Rio. Um belo dia, alguém chamou ela para fazer alguma coisa, ela teve a ideia, gente, eu vou alugar a vela. Aí ela falou, Mônica, monta isso em Belo Horizonte. Fiz umas pesquisas, consultei algumas decoradoras de festa e vi que aqui não dá. O mineiro é outro tipo de público. Fiquei com aquilo na cabeça e tinha um florista que punha flor na nossa casa, porque eu nunca fui amiga de flor, eu sempre fui assim, eu não tinha delicadeza para mexer com aquilo. Tanto é que a Cláudia, minha sócia, ela vivia na feira de flores, eu nunca ia. Meu pai sempre teve assim uma paixão por flor, por jardim, por planta, mas não era minha praia, não. Até que, com esse florista, eu propus uma sociedade. Começamos uma empresa que chamava Criar na época. Não deu certo com ele. Não, a Criar, ela era uma lojinha com um pouco de floricultura. Tinha tipo um café com happy hour, alguma coisa assim. Não, tinha o Happy Flowers, que era muito legal. Era eu e Deus. Eu e Deus e o Thiago Colares, que era o nosso marketing, que desenvolveu a marca na época. Era lindo, era igual a Europa, sabe? Eu montava um ombrelone cheio de flor, porque era em plena Lourdes, um lugar bem charmoso, né? A gente fez o Happy Flower. E que lá, naquele dia, servia alguma coisa, mas era lindo, uma bancada de flor bem europeia, assim. Mas era eu, Thiago e Deus. Não aparecia ninguém. Não. Nesta loja, uma grande amiga minha estava organizando o casamento da sobrinha e veio me procurar. Você tem coragem? Eu falei, tenho. Vamos. Aí eu fiz a minha primeira festa. Mas antes disso, como a Eliana, minha prima, estava lá no Rio de Janeiro, alugando vela para as melhores decoradoras do Rio de Janeiro, eu nem sei se ela sabe disso. Ela tinha umas fotos, que antigamente era foto papel, né? Pensei em 20 e poucos anos atrás. E como a ideia era eu ser representante dela ou montar uma coisa dela aqui, eu peguei essas fotos. Mas começou a aparecer uma pessoa ali, você faz festa, né? Eu peguei essas fotos. Essa festa é minha. É igual o sapato, né? A gente traz lá da Europa e fala, eu trouxe meu molde,
que eram as fotos que eu falava que era minha, mas era foto de decoração com vela. A minha amiga me trouxe a Joana, que foi uma das primeiras clientes. Teve outras, mas a Joana foi a que mais me marcou. Que foi a maior festa. Deu o ponto inicial. Nessa história, nesse meio tempo, eu já tinha desfeito a sociedade com esse florista, porque não deu certo. Eu acho que ele achou que a gente era madame e que não ia trabalhar. Então ele que estava acostumado com um faturamento de X, dobrou o X, depois triplicou o X, e quem trabalhava, ele era o florista. Eu era comercial, eu trazia negócio. Acho que ele não gostou, desfizemos a sociedade, beleza. Mas não tinha nem chance de dar errado, né? Porque você vendeu um apartamento para colocar todo nessa empresa. Nossa, é verdade. Meu pai deu um apartamento para cada filho. Eu fiz a sociedade primeiro. E aí eu comecei a perguntar para ele, o que você precisa, o que você não precisa? Então vamos investir nisso, vamos investir naquilo. A louca foi e vendeu o apartamento e investiu na empresa. Quando a sociedade não deu certo, como eu tinha enfiado um apartamento numa pessoa que não tinha nada, nem o imóvel era dele, eu que tinha alugado, né? Então eu desfiz essa sociedade, fiquei um tempo sozinha e depois eu cheguei à conclusão, como eu estava acostumada com essa sociedade de sucesso, montei uma outra sociedade. Eu escutando ela falar, é como se eu estivesse falando de mim, porque ela fazia as mesmas coisas quando eu voltava de viagem. Cada hora era um quarto diferente. Eu viajava, meus pais eram separados, eu viajava de férias com meu pai. Quando eu voltava, meu quarto estava com uma decoração completamente diferente. E eu sempre vi, né, assim, minha mãe fazendo acontecer tudo. Então, eu quero pintar a casa. O pintor não podia hoje, ela pintava a casa inteira sozinha. Então, assim, e lá em casa nunca teve decoradora, sempre foi ela. Então, eu achava muito legal, assim, que na casa das minhas amigas todas contratavam decoradoras chiquérrimas para fazer o que eu achava básico. Porque minha casa era muito mais diferente, tinha muito mais personalidade. E ela que fazia tudo, e acabava que eu ajudava também, dando opiniões, né? Aí com 17 anos, antes de eu sair do colégio, eu entrei para criar, mas eu entrei só digitando contrato. Ela entrou para agregar, mas ainda não sabia o que faria, né? E a gente não era muito amiga de computador, então a juventude entrou, né? E aí eu entrei fazendo o básico do básico. Comecei a fazer administração e continuei lá digitando contrato. E ela, naquela época, ela achava graça em mim, né? Coisa que não acontece. Aí, naquela época, ela falava com a amiga assim, mãe, eu posso participar da sua reunião? Porque ela chorava de rir. Aí ela começou a participar das reuniões também. A entender aquela coisa, né? As demandas do cliente. Só que ela sempre muito madura para a idade, mas com cara de criança que até hoje. Eu comecei a usar óculos porque as pessoas, quando eu tinha 25 anos, achavam que eu tinha 15. Aí eu olhava pra minha cara e falava assim, você que vai me atender? A Mônica não tá aqui? Aí eu comecei a me preparar, aí eu usava salto, comecei a trocar, né, o jeito que eu me vestia, coloquei óculos e fui gostando cada vez mais. Eu fiz administração e fui entrando cada vez mais na empresa. Aí eu comecei a fazer, junto com a administração, eu comecei a fazer design de interiores. Fiz os dois juntos, um de manhã, um à noite, trabalhava de tarde. Aí quando eu comecei a fazer design de interiores, eu comecei a fazer os layouts em AutoCAD, porque até então elas faziam tudo com colagem. Pegavam um layout antigo de alguma arquiteta que tinha feito, e para não ter o custo da arquiteta sempre, elas recortavam de layouts antigos, colavam e tiravam xerox. E apresentavam para o cliente e ficava perfeito. Mas dava mega trabalho. Aí eu comecei a fazer as plantas em AutoCAD. E aí eu comecei não fazia muito sentido para mim eu fazer o layout, acompanhar aquelas reuniões com o cliente e eu não via o resultado, porque eu não queria trabalhar final de semana. E aí eu comecei a querer ver o resultado daquilo que a gente começou a fazer no escritório. Aí eu entrei mesmo, mergulhei no universo da decoração. Quando eu resolvi abrir a empresa, fui conversar com pessoas que eram do meio, que eu conhecia. E uma delas, além dessa prima minha que me deu muita força, foi a Luciana, que era a dona da Comemorário, que era o melhor mobiliário de Belo Horizonte, quiçá do Brasil. E quando eu fui lá, ela me deu uma força. Ela falou, não, Mônica, seu perfil é um mundo que é seu, pode entrar, eu vou te dar força. Então essa parte de muitas vezes de layout, que eu não tinha o AutoCAD, quantas vezes eu não fui para esses lugares sábado para a pessoa fazer o layout para mim, né?
Então, nessa hora, a Luísa embarcou nessa de fazer o design para suprir uma necessidade que até hoje a gente tem, né? Como eu saí de uma sociedade de 20 anos, literalmente de sucesso, e eu falo sucesso profissional, financeiro, afetivo. Até Pessoal. hoje nós somos amigas. Aí eu fiz essa outra sociedade que não deu certo. Por quê? Porque uma pensava de um jeito, outra pensava de outro. Ok, até aí tudo bem. Só que não conciliava. O ritmo era diferente. Enquanto eu vendi um apartamento, um dia eu vendi um Honda e comprei um Fiorino. Para levar as coisas, né? Então, enquanto eu fazia isso, no carro dela não podia entrar nada, para não estragar. Então, assim, não combinou. E eu acho importante passar isso, por quê? Porque às vezes a gente tem medo de dar o pulo do gato, né? De ficar sozinha. E às vezes ficar sozinha é melhor do que ter uma sociedade que não te acrescenta. A sociedade tem que acrescentar. A gota d'água começou logo no começo, nos 3 primeiros meses eu percebi. Aí eu fui conversar com ela e ela era muito submissa no bom sentido do marido, de não fazer nada sem pedir o palpite. Eu fui na casa deles, falei, gente, esse trem não tá legal. Eu tô morrendo de trabalhar e eu sei que eu sou um trator para trabalhar. Quando eu falei que eu era um trator, eles tiveram ódio. Aí começaram, porque você é metida, porque você não enxerga os outros, porque você é isso. Aí naquela hora eu rateei e falei, eu tenho que fazer uma análise. Será que de fato eles estão com razão? Eu sou isso tudo mesmo? E eu que estou errada? A minha análise demorou 5 anos. E eu só engolindo. Muita gente falando, olha, pra que você está fazendo isso? Pra que você está com essa pessoa? Não está te acrescentando, muito pelo contrário. Ela tem atitudes que não são legais até com o próprio cliente, a forma de cobrança de cliente, etc. Aí a gota d'água, acho que foi isso, acho que eu estava cansada. Um belo dia eu falei, deixa eu te falar, não dá mais. Você pode ficar com o nome, você pode ficar com o que você quiser. Pode ficar tudo seu. E eu desfiz a sociedade e nessa época eu estava muito cansada. Aí ela ficou com o nome. Ela ficou com o nome. Dividiu as peças, né? Os adornos. Na época dividimos, acho que até cliente, né? Que tinha festa fechada. Não lembro. E nessa época eu já tinha a Luísa. E eu lembro que eu saí até da casa. Ainda tem mais. Nós fomos pro escritório do pai dela, que era José Ximenes Imóveis. Era o escritório, meu pai tinha acabado de reformar. E eu lembro que nessa época eu estava muito cansada. E eu virei pra Luísa e falei assim, eu vou parar. E ela na época falou, não, você não vai não. Eu falei, não, minha filha, eu vou parar. Isso aqui é uma coisa é uma fábrica de fazer doido. Ela falou, não vai não. Aí nós tivemos um fôlego na época, né, assim. Porque a verdade seja, eu nunca pensei baixo. Eu penso alto. Saí de uma casinha, que eu sempre tive um sonho de ter uma casinha com aquela aparência de vovó. Fomos pra José Ximenes Imóveis. A nossa sala era chiquérrima, mas era de imóvel. Ninguém entendia, chegava lá. Mas aqui é o escritório da Mônica, dentro da imobiliária. Aí, mas era uma sala super bacana, aí a gente conseguiu dar uma dividida assim do escritório para lá e uma sala de reunião super legal. E o pai dela ficou com um atrás. Depois desse surto que eu tive de vontade de parar, nós alugamos outra casa. Uma casona com galpão, com tudo junto. E aí, nessa época, a Luísa começou já a fazer atendimento comigo. Mas realmente tinha essa coisa dela parecer muito jovem, né? E já tem uma coisa, quando o nome, a gente carrega o nome da empresa, as pessoas querem falar com você. Não era uma época que não tinha muita... não era muito digital essa época. Então, se o nome era Mônica Lipiani, todo mundo achava que ela fazia tudo. E muitas vezes ela fazia a reunião e quem fazia tudo por trás era a gente. Desfiz a sociedade, larguei a criar para trás e fiz a Mônica Lipiani, decoração de eventos. E tinha isso mesmo, porque às vezes, a maioria das vezes eu fazia a primeira reunião e quem fazia o layout, desenvolvia, era ela e passou muitas outras pessoas muito bacanas aqui com a gente, né? Aí o que aconteceu? Quanto mais a Luísa foi tomando conta do espaço, mais a gente sentiu a necessidade de desvincular o nome. O nome é Mônica, né? Mas o Lipiani a gente queria que continuasse. Então a gente ficamos muito tempo nessa casa, né, Luísa? Uns sei lá quantos anos. E ela começou a ficar pequena para a quantidade de adornos que a gente tinha. Então a gente resolveu ter um galpão grande no Jardim Canadá, aqui do lado de Belo Horizonte. E aí a gente ficou com uma salinha
na Savassi. Salinha não, eram Tá, a duas gente salas. ficou com uma sala na Savassi E o galpão lá no e Jardim o galpão Canadá. no Jardim Canadá. E nessa época, o Augusto, que foi gerente da Comemorare, que era aquela empresa de imóveis que a gente falou, virou nosso gerente. E ele foi uma parte bacana porque ele me deu toques muito sérios. Administrar uma empresa é diferente de você ser criativo. Administrar uma empresa é diferente de você saber ou não comandar uma parte financeira, né? Tem muita coisa por trás. A minha parte é criativa. Então ele deu uma organizada na casa, a coisa foi crescendo. E nesse mundo nosso de festa, o que acontece? A parte de decoração não é só o layout, a flor e a criação. Ela envolve outras coisas. Fazer festa, eu sempre comparo que é igualzinho decorar uma casa. Eu preciso do arquiteto para fazer o projeto. Eu preciso do projeto hidráulico. Eu preciso do projeto luminotécnico. A gente precisa definir móvel, definir os detalhes daquela decoração de casa, é o detalhe da decoração de festa. E naquela época, a maioria dos meus concorrentes trabalhavam da mesma forma. Como? A pessoa vai fechar comigo, tem os fornecedores terceirizados, que é móvel, luz, acessório de mesa, fechamentos, etc. Esse dinheiro todo entrava na nossa conta. É um dinheiro que não é seu. Eu sou péssima administradora, a coisa virou um problema na minha mão. Aí a Luísa teve outro papel importante, que foi entrar nessa parte financeira. No começo eu não queria nem olhar, porque eu já sabia que estava errado. E eu formei em administração e eu tenho um lado muito comedido com finanças. Então eu já tinha uma noção um pouco maior que minha mãe em relação a financeiro. É óbvio que a parte criativa é mais legal, então eu ficava só na criativa. E aí a gente tinha uma pessoa no financeiro muito boa, e na hora que ela saiu, eu vi que ela só estava administrando dívida. Ela não estava administrando os recursos da empresa. Ela estava assim, com as dívidas. Aí, acho que foi uma época que a gente ficou, assim, bem desesperada. Só que é uma realidade da maioria dos decoradores. As contas foram embolando, porque acabava que a gente gastava um dinheiro que não era nosso, que era dos fornecedores terceirizados, e na hora de fazer a festa, a gente não tinha dinheiro para pagar os fornecedores. Até que chegou um dia que uma semana antes de uma festa, a gente precisava de 140 mil reais, lembra? Eu nunca mais esqueci esse preço. A gente precisava de 145 mil reais e a gente tinha 0 reais na conta. Só que se a gente não tivesse esse dinheiro, a gente não ia fazer a festa. E se você não faz uma festa, você quebrou. Você nunca mais vai fazer nenhuma, porque seu nome vai pro mercado, né? E aí a gente contou com amigo, muito importante na época. Não, amigo e pai, né? Meu pai. Relatório de investimento. A gente nunca procurou banco. Isso aí, pra mim, nunca existiu essa possibilidade. Ou ia sobrar pro meu pai, sempre sobrou, e para esse amigo que foi um anjo nessa época. A gente não só teve essa ajuda de recurso, como uma ajuda profissional mesmo. Ele todo mês agendava reuniões e dava conselhos, porque ele também já passou por isso. Então ele entendeu o que a gente estava passando e foi dando conselhos, e aí... Eu acho que o maior desafio mesmo é você ter, se conscientizar que o método que você acha que tá legal não tá. Porque se você tivesse consciência, você não chegava daquele jeito. Então primeiro ela ter que me mostrar isso. Eu só respeitei porque outras pessoas tentaram me mostrar, porque foi ela. E é óbvio que com este amigo que veio ajudar a gente, ele mostrou também um assessor financeiro que nos acompanha até hoje. Na época a gente teve o coach André Mendes. Foi muito importante. E olha aqui que eu falo, que às vezes a gente é tão despreparado para ouvir que tudo que o André falou pra gente, eu não sei quantos anos atrás, nós estamos fazendo só agora. Então, até acho que isso é legal, porque essa coisa do curso, por exemplo. Tem quantos anos que ele falou pra gente? Não sei quantos anos. Mas o que eu acho importante é assim, o decorador, ele pode ser só um decorador, mas ele tem que ter uma pessoa que faça a administração dos recursos desse decorador, se ele não entender sobre isso. E a gente tem que estar disposto a melhorar a cada dia. Então, às vezes, a pessoa tá ali achando que ela
já cresceu o suficiente. Só que sempre tem um passo a mais pra gente dar. Nunca a gente tá no nosso melhor. A gente sempre pode evoluir. Esse assessor financeiro veio e virou e falou assim pra gente, precisa haver corte. Eu não lembro se na época era coisa assim, eu começava o mês com 60 mil fixo, nós passamos para 15. A gente entregou a sala, a gente entregou o galpão, viemos para cá, mudamos de Mônica Lipiani Decorações para Lipiani Design. Viemos para cá, quando a gente entrou aqui, a Luísa falou, mas você é louca, você não faz ideia, isso aqui era um matagal. Porque eu acho assim, a pessoa que quer montar uma coisa, ela precisa ter o que eu tenho, coragem. Você tem que ter muita coragem. Você tem que ser muito cara de pau, no sentido bom da palavra, né? E acreditar. Não que vai cair do céu. Eu sempre soube o seguinte, trabalhador eu sou. Arregaçar a manga é comigo. Desafio também é comigo. Só que também tem o lado que a Luísa tem, que é o racional. Então, por exemplo, hoje, depois disso tudo que a gente passou, a gente continuamos com o nosso assessor financeiro, mas hoje a gente tem um financeiro, que hoje a Silvana, ela apresenta pra gente uma coisa que a Luísa implantou na empresa, que foi o quê? Análise, planilhas pra gente ver o resultado, onde está errado, onde que não está, onde que pode melhorar, onde que não pode. O que deu certo ano passado, o que tem que melhorar esse ano. Então assim, hoje a gente fala que número é o que gere uma empresa. Se o número tá ruim, sua empresa não tá boa. Não tem outra explicação. E a gente, todo mês, a gente tem essa reunião com o pessoal da contabilidade e do financeiro. Então, por exemplo, na pandemia, enquanto a Luísa ficou muito preocupada, eu tirei meus anos sabáticos. Só que ela fez um trabalho que eu acho que foi muito importante do marketing. Hoje o marketing digital, ele é tudo. Então eu lembro que eu tinha uns feedback tipo assim, como se para nós a pandemia não tivesse afetado a ninguém. Gente, eu acho que um dos ramos mais afetados na pandemia foi o nosso. Foi de eventos, entretenimento, as pessoas não podiam se reunir, né? Então eu acho que a gente apareceu com uma nova cara. E eu acho que isso também deu uma fortaleza na gente. Primeiro que eu acho que de uma questão de temperamento, de sermos resilientes mesmo, de ter a coragem de renascer da cinza. E isso eu acho que é um mundo muito fascinante. Eu acho que quem tá nele não consegue sair, né? A gente sabe que é uma loucura ser festeira. A gente não tem sábado, a gente às vezes não tem domingo. A gente perde muita coisa, mas ganha essa coisa do prazer. Eu falo que tem dia que quando você olha para trás para o resultado, você fala, nossa senhora. Quase 100%, eu posso garantir assim, quase 100% dos decoradores amam o que faz. Mas você amar o que faz e ganhar dinheiro fazendo o que você ama é muito diferente. Então, assim, na pandemia, quando começou a pandemia, a gente tinha acabado de quitar as dívidas. E aí foi um alívio também, né, na verdade, porque pelo menos a gente passou a pandemia bem. A gente não tava mais com o problemão que a gente tinha antes. Então a gente conseguiu passar por isso e daí pra frente a pandemia começou a nossa decolagem. É literalmente transformar o sonho do outro em realidade, porque a pessoa que é um médico, uma advogada, ela não sabe, às vezes, nem o que ela sonha. E aí a gente consegue captar esse sonho e na segunda-feira, no domingo, quando aquela pessoa te manda uma mensagem, muito obrigada, você fez muito mais do que eu imaginei, pra mim a realização é isso. A minha também. Mas eu tenho muito prazer de saber que hoje nós chegamos num patamar que eu nunca imaginei. Saber que eu sou concorrente das pessoas que eu sou fã, que eu tô pau a pau, assim, não, eu não tô muito pau a pau, porque quem dera, né, se eu pegar essas festas que ela pega, mas assim, mas um dia eu falei, eu vou chegar perto dessa pessoa aqui. Eu cheguei, então isso dá prazer. Por outro lado, eu também tenho muito prazer de estar num salão de festa. Você me pergunta assim, Mônica, nos sábados que você não tem festa, você é mais feliz? Não. Eu sou feliz no salão de festa. No sábado, perdendo o que for. Me dá muito prazer. Então eu acho que a satisfação de eu poder fazer o que eu gosto
não tem preço. Fazer isso que a Luísa falou, realizar o sonho do outro e, se possível, ultrapassar o que ela pediu, aí e ainda ganhar dinheiro, é maravilhoso, né?